Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Bem-vindos à palestra da Semana do Linux, benefícios da automação de infraestrutura de TI com Docker. Bem, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante essa palestra e acredito que os conhecimentos adquiridos aqui serão muito úteis para vocês nas suas carreiras. Também tenho certeza que vocês terão um retorno financeiro rápido desse tempo investido em conhecer o Docker. Na Semana do Linux serão 6 dias de eventos, contando com hoje. Vocês terão a oportunidade de aprender sobre diversas outras coisas interessantíssimas, relacionadas a Linux e código aberto. A organização desse evento é da Escola Linux e da Linux Solution aqui do Rio de Janeiro. Vocês poderão fazer assinatura posteriormente da Semana do Linux para ver os vídeos quantas vezes quiserem, não só esse meu, como qualquer outro que vai passar na semana, ok? Bem, agora eu vou falar um pouco sobre mim, para vocês me conhecerem melhor. Eu trabalho há mais de 20 anos com tecnologia da informação e tenho larga experiência em diversas áreas, onde posso destacar o seguinte: trabalhei em desenvolvimento de software básico, desenvolvendo compiladores para clone de DBase 4, por exemplo, é um dos trabalhos que eu fiz em desenvolvimento de software básico. Trabalhei em desenvolvimento também de soluções de workflow e groupware, usando Lotus Domino, incluindo infraestrutura para grandes clientes aqui no Brasil. Desenvolvi projetos de arquitetura de software e de integração de sistemas para a provedora de serviços de telecom, a Claro. Desenvolvo atualmente projetos de solução usando orientação a objetos, Service-Oriented Architecture, envolvendo requisitos não funcionais, escalabilidade, segurança de dados, criptografia, etc. Tenho também muita experiência com database Oracle, MySQL, modelagem de dados, diagrama de identidade de relacionamentos, UML. Trabalhei no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software, Java EE, multiplataforma, em Windows, Linux, macOS e Embedded Systems. E no desenvolvimento de framework para automação industrial, com Java EE, LabVIEW, Adobe Flex, HTML5, Web Components. Também na área de CMS, trabalhei com Drupal, WordPress, no desenvolvimento de temas e módulos, usando MySQL, PHP, Query, jQuery, Trabalhei no desenvolvimento de aplicações nativas em JavaScript, com CSS, HTML5 para macOS, Windows, Ubuntu, iOS e Android. Minha formação é a seguinte: eu sou bacharel em Física aqui pela FRJ no Rio de Janeiro, sou um cientista da natureza, mas isso me deu bastante habilidade, essa coisa do físico, para trabalhar com coisas concretas e com coisas abstratas também, com abstrações, que é muito útil aqui em TI. Minhas especializações são pós-graduação em análise de sistemas pela PUC-Rio, MBA em gestão de empresas e negócios pela FGV Rio, EBAP. Tenho certificação de Scrum Master, COBIT Certified Professional, Notes Domino Certified System Administrator e Notes Domino Certified Application Developer. E por aí vai. Isso tudo me credencia para fazer essa palestra. Espero que gostem. Vamos à introdução da nossa palestra, ok? Motivação, Sabe quando a gente está com o sistema rodando, todos nós já passamos por isso, Está com o sistema rodando super bem, azeitadinho, com ótima performance, usuário feliz, chefe super contente, diretoria da empresa de férias no Caribe, tá uma beleza. Bem, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas realmente, como dizia o Evandro Mesquita, da Blitz, aí surge um requisito de lançar um novo produto, nova campanha. Ou mesmo uma melhoria no sistema, que não pode esperar. Melhoria que não pode esperar porque o concorrente já está no nosso cangote e o gerente de marketing já está sentindo bafo quentinho na nuca, Sabe como é que é? Pois é, essa situação acontece com mais frequência do que gostaríamos, Pois temos de sair da nossa zona de conforto. Então isso para a gente é meio desconfortável, mas a vida é assim, essa é a realidade dura e crua, Os desdobramentos típicos dessa situação são o seguinte, As partes interessadas, que são chamadas stakeholders, são representantes do negócio, procuram o pessoal do desenvolvimento, especifica a mudança a ser produzida. Na verdade, eles têm uma visão de negócio, eles têm um objetivo a ser atingido.
Passa isso, o pessoal de desenvolvimento transforma isso numa especificação de um projeto de desenvolvimento baseado numa especificação de produto. O pessoal de desenvolvimento avalia o esforço, chega a um cronograma, conta com o aval do arquiteto, analista, equipe de dev, quality assurance, né, o pessoal de QA, que é a equipe de qualidade, etc. O pessoal da produção também avalia os requisitos não funcionais e estima o esforço, as issues, que são questões ou incidentes que poderão surgir no decorrer da mudança, né? Aqui com o aval do sysadmins e do security engineer, né? Estou falando de um ambiente típico, tá, pessoal? Bem, os stakeholders entram em acordo com esse pessoal todo, né? Dev, Ops, o processo se inicia. Nesse momento, compromissos de prazo são assumidos, contratos com terceiros são assinados e o nosso já está na reta, como diria, né, o pessoal do Rio de Janeiro aqui, os cariocas, né? Mas, tudo bem, todos confiantes, vai estar tudo certo e tal. Beleza, está todo mundo feliz, mas na primeira semana, o pessoal de Dev verifica que precisa atualizar a versão do SO, ou do PHP, ou do .NET, ou do Apache, qualquer outro recurso de software ou de infraestrutura, né? Pronto, acabou o sossego. Começam as incompatibilidades, as pesquisas intermináveis nos fóruns, no Stack Overflow, no Stack Exchange, por aí vai. Até que bate aquele desespero, né? Você lembra daquele filme Apollo 13? Quando o pessoal está lá perdido no espaço e manda uma mensagem lá para Houston, né? Houston, you have a problem. Então, é coisa parecida aqui, né? A gente está numa encrenca, né? Isso ocorre pois o upgrade de infra não havia sido previsto inicialmente pelo pessoal de sysadmin, etc. O esforço não foi contabilizado, portanto, não foi negociado com o pessoal de negócios. Agora que alguns contratos foram assinados com terceiros, fugiu o controle. O problema sobrou para o pessoal de Ops, mas poderia também ser para o pessoal de Devs, ou ambos, né? Como resolver isso? Bem, a solução é colaboração, criatividade e Docker. É isso mesmo. Por que Docker? Calma, pessoal, isso vai ficar mais claro até o final da palestra, eu prometo. Vamos então aos cenários que temos hoje em dia, para tentar entender isso, né? Os desafios. Os sysadmins, eles enfrentam vários desafios. Ambientes complexos, né? Temos o quê? Sistemas operacionais, várias distribuições Linux, Windows, diversas versões do Windows, macOS, Solaris, etc. Várias linguagens de programação, né? Para desenvolvimento tem o Go, o Java, JavaScript, TypeScript, Ruby, Python, PHP, C, C++, Swift, Objective-C e por aí vai. Para sysadmins, a gente tem o pessoal de suporte também usa Go, usa Python, usa Ruby, JavaScript, porque JavaScript pode ser usado também assim, certo? Você pode ter um shebang para JavaScript. Bash e outras shells, né? Típicas que tem Corn Shell e por aí, N outras, né? Serialização, a gente tem JSON, XML, YAML, os arquivos INI, plaintext, etc. Tools para integração contínua, tem o Jenkins, o Hudson e etc. Tem os ambientes de nuvem, tem empresas que rodam parte do seu código, ou se não todo, na nuvem. Ou seja, é uma miríade de coisas complexas, de ambientes complexos para ser trabalhado, né? Os workflows, também tem vários workflows diferentes envolvendo Git, SVN, Eclipse, Sublime, Node, NPM, Bower, Grunt, Gulp, Maven, Nexus, R5, FTP, SCP, SQL+, Script Shell, etc. Todo mundo aqui já está careca de saber disso tudo, né? Documentação extensa, com dificuldade de atualizar devido à frequência das mudanças. As mudanças mudam no negócio, então se propagam no desenvolvimento da infraestrutura. As políticas de segurança de TI restringem as nossas liberdades, né, mas elas são necessárias também para garantir segurança para o negócio. A pressão do cliente para implantar as mudanças rapidamente, porque a concorrência está correndo atrás. Conflito de interesses com os desenvolvedores, entre os desenvolvedores e o pessoal de produção, o pessoal de desenvolvimento precisa criar soluções inovadoras. E usualmente não produzem cobertura de código adequada nos testes de escalabilidade, integração, etc. Isso é um problema deles?
Não, não é o que eu acho. Isso é um problema de toda a empresa, já que criar a instrumentação de programas para testes unitários, integração e de aceitação custa muito dinheiro e às vezes a empresa não está disposta a arcar com esse custo, né? Bem, mas nem tudo está perdido, tá, pessoal? A gente tem automação a nosso favor. Como é que funciona isso? A gente tem o que a gente chama de Infrastructure as a Code, né? Que esse é um mecanismo de automação para a infraestrutura com provisionamento automático de recursos. Usa a técnica de desenvolvimento de sistemas de informação aplicadas no ambiente operacional. Usa API de Virtual Machine e de containers Linux e Unix. Em breve também containers Windows nativo também, como veremos. Ferramentas, tá? Temos o Vagrant, o Thief, o Puppet, o Ansible e o Docker, né? O nosso objetivo aqui. Bem, a gente vai se restringir ao Docker. Não vamos falar muito de Vagrant, Thief, Puppet, o Ansible ou qualquer outro aqui, certo? Ou seja, vamos programar nossa infraestrutura usando o Docker. Agora, por que Docker, né? Por que escolhi o Docker? Bem, vou mostrar um gráfico para vocês que diz tudo. Olha só para esse gráfico, vê quem está ganhando aí a brincadeira, né? A gente tem um comparativo aqui do Vagrant, Thief, Puppet, Ansible, Docker, obtido aqui numa pesquisa no Google Trends, né? E vocês verem um crescimento assintótico aí do Docker, enquanto os outros se estabilizaram ali num patamar, né? Então, o que está acontecendo aqui? Apesar de poder atuar juntos e até se complementarem num CPD, né, o Docker está se transformando no padrão para automação de infraestrutura. E vocês vão entender por que no decorrer dessa palestra. O Docker possui um modelo super rico, né, um modelo de implementação, né, um modelo lógico e um modelo de implementação super rico. Ele trouxe os conceitos de orientação por objeto, usado largamente no desenvolvimento de aplicações complexas. Eles trouxeram isso para a automação de infraestrutura. Já que você tinha API para programar a infraestrutura, através de virtual machines e containers, eles passaram a usar essas tecnologias de OO para desenvolver soluções mais sofisticadas nessa área de infraestrutura. Então, que conceitos são esses? Interfaces, classes, objetos, herança, composição, delegação, etc. E por que isso é importante, pessoal? Bem, esses conceitos eles ajudaram os desenvolvedores em projetos hipercomplexos nos últimos 30 anos. Né? Foi nos últimos anos, 30 anos, que surgiu a orientação por objeto e eles passaram a desenvolver as aplicações complexas usando essas técnicas, né? Nesse período, né, foram desenvolvidos sistemas operacionais muito sofisticados, né? Hardwares também, smartphones, tablets, web TV box, tudo isso usando essas técnicas, né? É uma tecnologia que dispensa apresentações, tá? Ela prevê reusabilidade de código, que nos leva a quê? Leva eficiência, né? Ela nos provê também testabilidade, né? Que nos leva a quê? Qualidade, melhor qualidade do sistema, né? Repetibilidade, nos leva a confiabilidade, já que eu posso repetir processos de testes, por exemplo, N vezes, e com isso deixar o produto super confiável. Nesse mecanismo eu passo uma entrada e obtenho sempre o mesmo resultado na minha caixa preta, né? Permite até provas matemáticas de certas hipóteses, né? Esse tipo de mecanismo de você usar essa definição funcional, né, dos componentes de software, né? Ele permite também alta coesão, nos leva ao quê? A simplicidade na compreensão da solução, né? Um baixo acoplamento, que nos leva a um baixo custo de manutenção dos módulos, ou seja, os efeitos colaterais são diminuídos, né? Então, como eles conseguiram isso, né? O pessoal do Docker Inc., né? Eu diria que os inventores do Docker tiveram uma grande sacada, percebendo antes dos outros, né, que isso era possível.
A implementação em si é questão de investimento em design de produto e programação de computador, não tem nenhuma novidade. O principal aqui é a ideia e a certeza de que a implementação é viável. Eles tiveram essa ideia de juntar esse mundo do O com o mundo da infraestrutura e viram que a implementação era viável e que poderiam fornecer muito valor para os clientes de infraestrutura, né? Isso me lembra o lance da criação do iPod pela Apple, né? Na época, o Walkman da Sony reinava absoluto. Poderíamos imaginar que a Sony seria a candidata perfeita para criar MP3 player, né? Mas não. O pessoal da Apple juntou várias tecnologias já existentes, não era nenhuma novidade as tecnologias que eles juntaram, né? Fez um design de produto campeão que rapidamente matou o Walkman, né? Então, não quer dizer com isso que o Docker vai matar o Vagrant ou qualquer outro dessa lista, mas seguramente vai assumir um papel de vanguarda nesse mercado, definindo tendências e o modus operandi nos nossos ambientes de TI, né? E essa tendência, o do gráfico lá do trend do Docker, do Google, desculpe, já nos mostra, certo? Então, você vai ficar aí parado ou vai ingressar nesse novo mundo fantástico aqui, né? Bem, não esquenta, essa é uma mensagem daquelas que o pessoal de marketing chama de call to action, né? Tá, vamos lá, pessoal. Agora que eu fiz essa introdução sobre os desafios que enfrentamos no dia a dia e sobre a motivação para usarmos o Docker, eu vou falar um pouco sobre como a comunidade está adotando o Docker, ok? O objetivo disso é mostrar que não estamos sozinhos e cada vez mais empresas de porte gigantesco estão adotando o Docker. Isso significa mais mercado e mais dinheiro no nosso bolso, né? Mais dinheiro no bolso de quem conhece esse ecossistema Docker, né? Então, vou falar aqui sobre o Open Container Initiative, né? Que é o ACI, que na verdade, é uma revolução nesse mundo da virtualização, né? E foi capitaneado pelo pessoal do Docker, né? O Docker ele permite empacotar uma aplicação com todas as suas dependências em uma unidade padronizada de software, tá? Assim, ele roda sempre da mesma forma, independente de qual sistema está rodando. Isso reduz muito, né, as nossas dores de cabeça comuns na gestão de ciclo de vida de aplicação. Permite também automatizar o provisionamento de recursos necessários à aplicação. Isso é uma verdadeira revolução no mundo da virtualização. Então, no final de junho último, né, desse ano de 2015, o pessoal do Docker anunciou no seu blog, né, o projeto Open Container. E trata-se de quê? De um projeto sem fins lucrativos, código aberto, agnóstico a fornecedor, gerenciado pela Linux Foundation, com o propósito expresso de definir especificações abertas e padrão em torno de uma definição formal de um formato de container e do ambiente de runtime desses containers. Por que isso é importante, né, pessoal? Imagina, um formato de container padrão, independente do sistema operacional, ele nos permite criar containers e scripts de provisionamento para software que rodarão em Linux, Solaris, FreeBSD, macOS, Windows e outros. Isso amplia em muito a nossa capacidade de distribuição de aplicações em ambientes complexos envolvendo cloud ou sistemas operacionais diferentes. Tudo o que fizermos em termos de scripts que envolvam códigos portáveis poderá funcionar em ambientes distintos. Teremos ainda mais vantagem com o código Java, por exemplo, que é binário compatível entre as plataformas. Da mesma forma, scripts de build, né, linguagem Go, e os próprios programas Go e tudo, eles podem ser construídos, construídos e poderão rodar em sistemas operacionais diferentes dentro de containers definidos por scripts padrão, que ficariam aonde? No nosso sistema de controle de versão, do Git, por exemplo. Então, nós, usuários de Linux, já enfrentamos problemas de incompatibilidade entre as diversas distribuições Linux existentes, né? Nós já percebemos esse tipo de problema. E quando nos aventuramos, então, em outros sistemas operacionais, os problemas aumentam. Essa iniciativa do Open Container mudará esse cenário, facilitando muito a nossa vida, né? Mesmo para aqueles que trabalham em ambientes mistos, né?
não trabalham só com Linux. Na verdade, a maioria dos sysadmins e desenvolvedores trabalham em ambientes mistos, né? E hoje em dia com a cloud para complicar mais a nossa vida, né? Resumindo, com essas features do Docker, teremos muito mais controle sobre a infraestrutura que esteja sob nossa responsabilidade. Falando um pouco de como o Docker, né, Docker Inc., a empresa que criou o Docker, contribuiu para essa iniciativa. A Docker Inc. ela doou o RunC, que é uma ferramenta CLI, um Command Line Interface, que permite iniciar e rodar containers. Esse projeto é aberto e servirá como ponto de partida rodando os containers em Linux, mas servirá de base para desenvolvimento para o Windows, FreeBSD e outros sistemas operacionais. Esse padrão de containers abertos, ele vai definir o seguinte, tá? Um formato de arquivo, um conjunto de operações e um ambiente de execução. Esse ambiente de execução é o que eu chamei aí de RunC, né? Que é esse projeto que já é open source, já está lá no GitHub, né? O container ele deve descrever suas dependências num formato autodescritivo e portável, permitindo a execução em ambientes distintos em qualquer runtime compatível, né? Qualquer runtime compatível, independentemente do conteúdo do container ou independente também do sistema operacional. Bem, dado que o Docker é o padrão de fato atualmente, com mais de 500 milhões de downloads de containers até o momento, a OCI assumiu o compromisso de ser o máximo retrocompatível, né, com o padrão Docker. Isso traz também vantagens para a gente que já está lidando com Docker, não terá muito problema quando esse padrão for lançado oficialmente, né, as primeiras implementações e tal. Bem, para vocês terem noção da força disso, eu vou citar para vocês quem são os patrocinadores dessa iniciativa. A OCI conta com patrocinadores de peso, incluindo a AT&T, Amazon Web Services, né, que é a cloud da Amazon, vocês sabem, a Cisco, a CoreOS, o Docker, obviamente, né, Docker Inc., o AMC2, né, Fujitsu, Google, inclusive uma empresa do setor financeiro, Goldman Sachs, que é uma das gigantes americanas, né, desse setor, HP, a IBM, a Intel, a Giant, que é a galera lá do Node.js, né, que fez o Node.js, a Linux Foundation, que é quem organiza isso tudo, é um .org, a Microsoft, a Oracle, a Red Hat, o SUSE, VMware e diversas outras, né? A especificação está sendo desenvolvida no endereço do GitHub, vocês podem ver aí na apresentação. Para essas empresas que participam, citadas aí, né, o OCI é o elemento-chave para acelerar o desenvolvimento de soluções e facilitar a implantação dessas soluções nos provedores de cloud, tanto públicas quanto privadas, né? Por isso que está a Amazon aí, a IBM, a Microsoft, essas empresas, hoje os grandes players dessa questão de cloud, né? Bem, é isso aí, pessoal. O futuro chegou, né? O melhor de tudo é que ele é open source. Para a gente é isso excelente. Isso abre muitas oportunidades para os experts em Linux. Vamos agora, então, detalhar um pouco mais sobre o Docker. O Docker ele é uma plataforma aberta, né, usada por desenvolvedores e administradores de sistemas para construir, entregar e rodar aplicações distribuídas. Tá? Ele é composto pelo Docker Engine, que é uma ferramenta leve de execução e empacotamento, e pelo Docker Hub, como um serviço de nuvem, como eu já falei. Tá? Ele é responsável pelo compartilhamento de aplicações e automação de fluxo de trabalho. Ele permite que aplicações sejam rapidamente montadas e elimina a diferença entre os ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Então, o Docker não é uma ferramenta de virtualização de máquinas, tá? Como o VMware, por exemplo. É um ambiente de virtualização de Linux, construindo sobre o Linux Containers. Ele utiliza as funcionalidades de cgroups e namespacing do kernel do Linux e foi codificado usando a linguagem Go. O Docker ele serve para criar e rodar vários ambientes Linux virtuais em um único host, de forma isolada. O Virtual Environment roda diretamente sobre o kernel, já existente no host,
e apenas cria um container onde serão executados seus aplicativos, onde até é possível recriar outra configuração de SO, já que este será apenas um outro aplicativo rodando sobre o kernel. Vale observar que o Docker ele compartilha o kernel do Linux entre os ambientes e, portanto, seus containers não terão completo isolamento, como acontece numa máquina real e numa máquina virtual completa rodando sobre VirtualBox, Hyper-V ou VMware. Acontece, porém, que o isolamento que ele nos permite, nos proporciona, atende plenamente às necessidades dos sistemas de informação em ambientes controlados, com a vantagem de executar extremamente rápido. Por exemplo, podemos rodar um comando num container a partir de um host em alguns milissegundos. O Docker usa o AUFS, que é o Advanced Multilayer Unification File Systems, como sistema de arquivos. Assim, ele reutiliza a imagem do SO e as imagens relativas a cada um dos serviços instalados entre vários de seus containers em execução, economizando recursos valiosos do computador host. O Docker ele permite a implantação portátil em diversas máquinas, pois podemos usar o Docker para criar um objeto único que contém todas as suas aplicações, empacotadas, o qual chamamos de imagem Docker. Esse objeto pode ser transferido e rapidamente instalado em qualquer outro host Linux com Docker habilitado, incluindo máquinas reais ou virtuais, rodando Linux, Windows ou macOS. O Docker permite reutilização de componentes, pois podemos empilhar pacotes já criados, cada um com uma funcionalidade específica. Por exemplo, se você precisa criar várias máquinas num cenário que todos necessitam de banco de dados Oracle e Web Server Apache, podemos criar uma imagem base contendo o Oracle e outra contendo o Apache, e na sequência construir e criar novos containers que utilizam essas imagens bases já criadas. Isso é análogo ao conceito de herança na orientação a objetos. O Docker pode usar imagens disponíveis em bibliotecas compartilhadas. Existe um registro público onde podemos encontrar milhares de imagens já prontas. O endereço está aí, né? O registro público do Docker. Vamos agora então falar das funcionalidades principais. Já citamos algumas, mas vamos continuar aqui. Os containers facilmente portáteis. Né? O que significa isso? Você pode criar uma imagem de toda a configuração e aplicativos instalados em seu container, transferir e instalar em qualquer outro host desde que tenha um Docker previamente instalado. Versionamento. O Docker permite que você versione as alterações de um container de uma forma muito semelhante ao feito pelo Git ou SVN. Isso permite, portanto, verificar as diferenças entre versões, fazer commit de novas versões e fazer rollback de uma dada versão. Reutilização de componentes. As imagens criadas podem ser reutilizadas, como, por exemplo, se diversas de suas aplicações utilizam um stack com Java 8, Tomcat 8 e Oracle 12, você poderá criar uma imagem base contendo esses itens com sua instalação e configuração. Dessa maneira, essa imagem poderá ser reutilizada em diversos containers diferentes. Podemos construir imagens Docker usando um arquivo Dockerfile e o comando de montagem Docker Build. O Dockerfile usa um ADSL, que é uma Domain Specific Language. Ela é simples, com poucas instruções. Vocês vão ver nos demos que eu vou fazer. Porém, suficientes para construir imagens Docker. A abordagem de criação via Dockerfile pode ser repetida quantas vezes for necessário, em quantos ambientes seja desejado, além de permitir gerenciamento de versão do Git SVN das definições da infraestrutura. Com essa DSL, o Docker consegue levar a metodologia da orientação por objetos para o provisionamento da infraestrutura. Compartilhamento. Né? O Docker Hub já possui milhares de containers com as mais diversas aplicações instaladas e configuradas. Dessa maneira, você pode rapidamente criar uma aplicação com uma base desenvolvida por uma outra pessoa, ou ainda criar a sua própria base e compartilhá-la com seus parceiros de negócio e seus desenvolvedores, sua equipe de TI em geral. Ele possui também uma Command Line Interface e uma API, que é um Application Program Interface. Isso permite a criação de programas e scripts que interagem com o Docker para provisionar serviços dos containers.
A licença é open source, e ele demanda também por poucos recursos de hardware. Permite as ligações entre containers, né? A gente pode conectar via mapeamento de porta TCP. Melhor dizendo, conectar containers via mapeamento de porta TCP não é a única forma de disponibilizar recursos entre eles. Um container Docker pode se conectar um ao outro via um sistema de ligação e enviar informações de um para o outro de forma eficiente e segura. Quando os containers estão ligados, a informação sobre o container origem pode ser enviada para um container destino. Isso permite que o container destino possa acessar dados selecionados do container origem. Como, por exemplo, podemos criar um container chamado web, o destino, e ligar um container chamado db, que é uma origem, usando um alias para o link, chamado dblink. Por exemplo, para permitir a ligação, o Docker cria um túnel seguro entre o container origem e o container destino, eliminando a necessidade de expor qualquer porta TCP/IP externamente a esses dois containers. Ou seja, a gente fica com um ambiente totalmente seguro. O Docker também permite a orquestração com Docker Compose. Isso funciona no Linux e no macOS, por enquanto. É possível que funcione no Windows no futuro. Docker Compose é uma ferramenta para definir e rodar aplicações complexas via Docker. Com o Docker Compose, podemos definir uma aplicação multi-container num único arquivo, e em seguida iniciar a aplicação e tudo da qual ela depende para sua execução. O Docker Compose é ótimo para usar em ambientes de desenvolvimento, homologação e integração contínua, e permite implementar a arquitetura de microserviços de forma simples. Docker no comando. Aliando o Docker com uma ferramenta de integração contínua, como o Jenkins, por exemplo, podemos gerenciar automaticamente via script todo o ciclo de vida da aplicação. Isso é possível devido à sua característica de permitir que instalemos e executemos uma instância de Docker de dentro de outro container Docker. E por que nós devemos nos preocupar, né, com a questão do ciclo de vida da aplicação, certo? Um sistema de software bem escrito deve ser robusto, eficiente, confiável e flexível. Para conseguir isso, devemos ter o controle de todo o ciclo de vida da aplicação, desde a concepção, baseada nos requisitos do negócio, passando pelo desenvolvimento, teste, homologação, produção e gerenciamento de mudanças, que é o que mais afeta a produção e mais gera dores de cabeça para as pessoas, certo? Para nós de TI. Tem um diagrama, então, mostrando como a gente poderia implementar um workflow usando o Docker e o Jenkins. Benefícios do uso do Docker. Além dos benefícios da eficiência, repetibilidade que você ganha com o gerenciamento de configuração, infraestrutura como código, que a gente pode chamar de infraestrutura as a code, né? Você deve usar no Docker, que você pode usar no Docker, na verdade, oferece outros benefícios. Além de mais nada, os scripts Docker e Docker Compose podem servir também como documentação para a infraestrutura das aplicações. Esse é um grande benefício de efeito colateral. Todo esforço para criar os nossos scripts Docker da melhor forma possível acaba servindo como documentação do diagrama de rede da infraestrutura. Os scripts Docker são baseados em linguagem específica de domínio, que traz o benefício da simplicidade e clareza, e fica fácil enxergar a correlação entre containers e as dependências em termos de redes e file systems. Como tudo é iniciado a partir dos scripts que você armazenou no seu repositório Git, todas as implantações vão ter a mesma definição de infraestrutura. As implementações não serão apenas dos ativos de execução de código, programas e bancos de dados, por exemplo. As implementações podem ser também da infraestrutura padronizada no container. Sabe aquele problema clássico onde o pessoal
diz assim, né, o desenvolvimento, o pessoal da qualidade, né, olha, funcionou em minha máquina, então deve ser problema do ambiente, do seu ambiente, do ambiente de vocês. Isso não vai acontecer mais. Por quê? Ora, todos os testes unitários, funcionais e de integração poderão ser executados numa infraestrutura construída do zero. E melhor, programaticamente, que garante que sejam totalmente compatíveis com a infraestrutura que será usada na produção. Todas elas podem ser baseadas na mesma imagem Docker. Então temos aí, né, benefícios. Os principais, a infraestrutura construída do zero programaticamente, compatibilidade da infraestrutura em desenvolvimento, homologação e produção, mais eficiência, mais produtividade, mais qualidade, mais segurança, menos desperdício, menos aborrecimento para a gente. Vou apresentar para vocês aqui agora uma demonstração do Docker em ação, ok? Convido você a entrar depois no meu blog em http://joão-paraná.com.br/blog. É João-Paraná, ok? Separado por hífen. Bem, lá vocês vão encontrar mais informações sobre o Docker, as suas funcionalidades e como criar imagens e containers. Aqui na demonstração vamos passear um pouquinho pela interface LI, que é Command Line Interface, usando o terminal, antes de começarmos a criar imagens e containers, tá? Eu farei essa demo aqui no macOS, mas tudo que farei aqui também pode ser reproduzido no Linux ou no Windows. Vamos lá então, pessoal, começar a nossa aventura. Imagens Docker, né? Vamos primeiro listar as imagens que eu tenho no meu host, ok? Então, para isso, eu executo aqui o Docker Images. Posso botar um pipe aqui, né? O que eu tenho aqui? Deixa eu aumentar um pouco aqui, fica melhor. Pronto. Eu tenho aqui diversas imagens já baixadas, né? E vocês observam que aparece na esquerda o nome da imagem, depois uma tag, um ID e a data de criação e o tamanho. Agora vamos ver apenas os IDs, tá? Como é que a gente faz isso? Menos que. Essa opção mostra apenas os IDs. Agora, vou falar uma coisa sobre esses IDs. Tá? Toda imagem gerada no Docker possui um ID atribuído. É um hash de SHA de 32 bytes. Mas o comando Docker Image ele mostra apenas os 6 primeiros bytes, que já é, estatisticamente falando, suficiente para identificar uma imagem. Essa opção menos que eu usei aqui, ela permite usar os IDs em script bash, por exemplo, para fazer processamento de imagens programaticamente, tá? Então, por isso que eles criaram essa opção aí, para facilitar os sysadmins a administrar imagens, tá? Vamos falar agora um pouco de imagens pendentes, tá? O que são essas imagens pendentes? Se eu observar aqui, o comando que eu executei anteriormente, vocês observam que tem aqui duas imagens cujo nome é none, né? Isso é normal aparecer essas imagens, tá? Algumas tentativas de criar uma imagem pode falhar por problemas de rede, por exemplo. Você pode ficar fora da internet, por exemplo, durante o processo de build, e o Docker é incapaz de acessar o recurso remoto. Ele vai até onde dá e cria as camadas que consegue, depois de um tempo ele sai por timeout. Um repositório, por exemplo, como Debian, pode estar fora do ar. E o Docker então aborta o processo no primeiro erro fatal que ele encontra, caso ele dependa desse repositório. Dessa forma, algumas camadas que completaram corretamente ficam armazenadas localmente. E ele, o Docker, não precisará baixá-las novamente numa outra tentativa de fazer o build. Ele sempre inicia de onde parou, a menos que a gente remova as camadas temporárias. Então, essas camadas funcionam como cache e agiliza bastante o processo de criação de imagens, onde eu posso ir depurando os erros aos poucos e ele vai guardando então isso no cache à medida que as coisas vão funcionando. Ok? Vamos então listar as imagens, apenas aquelas que têm
Vamos usar um filtro aqui, o "-f", igual a true. A gente vê aqui então agora só as imagens que estão pendentes, certo? Vamos botar um "-q" aqui e vamos ver os IDs delas. Pronto. Então eu posso remover isso, certo? Por exemplo, eu posso executar um comando, simplesmente, deixa eu voltar aqui, né? Posso dar docker RMI, que é o Remove Image, né? Passo aqui o meu parâmetro, que são a lista de IDs que eu obtive anteriormente, certo? Executando isso, ele vai remover essas imagens. No caso, não pôde deletar porque existe um container que está usando essas imagens, ok? Então vamos lá, docker ps-a. Tem diversos containers aqui, eu posso remover esses caras. Docker rm remove container, rmi remove imagem. Então vamos lá, 3c 379f. Isso já é suficiente para identificar os IDs aqui, já são suficientes. Duas letrinhas aqui, 2 dígitos já são suficientes para identificar as imagens que eu quero remover. Pronto. Agora eu posso remover realmente as imagens que ninguém mais depende delas. Observe que ele removeu aqui diversas outras. Por quê? Quando eu removi aquele container, eu removi, além dessas essas imagens que estavam ali pendentes, eu removi também outras imagens que faziam parte daqueles containers que estavam rodando. Que estavam rodando não, que executaram num dado momento, estavam parados, mas eles existiam ali no file system. Ok? Então é isso. A gente pode conferir agora. A gente vê que não tem mais ninguém, né, pendente, ok? Listar de novo aqui todas elas. Estamos aqui sem nenhum nome aparecendo aí, tá certo? Então vamos agora para o tamanho das imagens. Vamos verificar isso. Vocês observem que tem imagens aqui de 125 bytes, outras de 2 megas, outras de 5 megas, né? E imagens aqui de 800 megas. Né? À medida que eu vou colocando serviços aqui, eu vou aumentando o tamanho dessas imagens. As imagens menores, elas são obtidas codificando diretamente em linguagem C ou linguagem Go. O nome Go é muito comum, então se vocês forem pesquisar na internet sobre Go, pesquise por Golang, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Bem, a gente tem esse Linux mínimo de 2.5 aqui e tem esse Linux aqui um pouquinho maior, com mais funcionalidades, com 5 megas. Ele é útil para a gente poder botar programa em produção. Né? Eu, por exemplo, tenho uma imagem aqui que depende desse container, né, que foi criado, esse Bitbucket Server, por exemplo, ele ficaria muito maior se ele não usasse essa camadinha aqui, o Linux de 5 megas. Bem, agora que falamos dos tamanhos das imagens, vamos falar do histórico, né, das imagens. Então a gente pode colocar aqui, ó, Docker History. Vamos executar o comando aqui e vamos passar para ele uma das nossas imagens, certo? O que eu tenho aqui? Observe que esse MySQL aqui, ele tem diversas camadas. Ele começa aqui com 125 megas aqui de um Linux e vai acrescentando uma série de comandos que eu coloquei no meu Dockerfile na hora de criar esse MySQL. Então, cada uma dessas camadinhas tem um conjunto de comandos que foram executados no meu Dockerfile, na hora de criar o build da imagem, ok? Vamos verificar agora também, pessoal, como que a gente pode ver isso graficamente, tá? Essas imagens. Isso aqui é uma coisa interessante. Existe um projeto que está aqui nesse endereço, just1.docviz lá no GitHub, onde você pode baixar um executável chamado docviz, que pode executar ele na sua máquina. Se você executar sem nada, ele diz aqui as opções que você tem que passar, por exemplo, images, né?
Executando assim, ele também dá outro help, dizendo que você tem que informar o tipo de saída que você quer. O menos D é a mesma coisa que menos dot. Ele gera a saída dot para o GraphViz, para ele desenhar o diagrama no arquivo. O menos T mostra uma tree, com todas as dependências aí, mostra uma árvore de dependências entre as imagens. Então isso é mais rico do que usar o Docker History, né? Ele mostra uma coisa mais gráfica, tá certo? Existe também o menos S, que ele mostra uma versão resumida das minhas imagens. Então, quando você tem mais de uma versão do Ubuntu, por exemplo, o Ubuntu 15 e 14, ele vai aparecer aqui na mesma linha. Então, condensa, né, as informações sobre as imagens, ok? Então, vamos partir aqui para desenhar essa coisa gráfica, né? A gente tem que, para desenhar o gráfico, é menos D, e eu tenho que fazer um pipe desse camarinha, desse comando, para o dot, que é o GraphViz, ok? O GraphViz tem essa opção menos "-t", que você passa a extensão, e tem o menos "-o", que você passa o nome do arquivo de saída, .png. Feito isso, ele vai gerar aqui no meu disco corrente, na minha diretório corrente, o meu PNG, tá certo? Vou mostrar eles para vocês aqui, esse arquivo PNG. Ele já está aqui deixa eu dar um refresh aqui, porque eu acabei de gerar. Então, vocês observam o seguinte, no caso de eu não remover aquelas dangling images, aquelas imagens pendentes, elas apareceriam aqui no final dessas listinhas, ok? E todos esses verdinhos aqui são containers, são imagens, na verdade, que vão originar containers, que estão prontos para ser usados. Esses aqui são as camadas intermediárias que, no caso, ele reusa. Quando vai criar uma imagem, ele tem essa capacidade de reusar essas camadas intermediárias. Por exemplo, vamos pegar o Debian aqui. O Debian aqui, ó, ele está sendo usado para gerar quatro outros containers diferentes. Na verdade, são mais de 4, né? Tem esses dois aqui, mais esse e mais esse, né? Então, são diversos containers aqui que são reusados a partir desse Debian Jessie aqui. Ok? Vamos diminuir aqui, a gente vê, ó. 1, 2, 3, 4, 5 containers sendo reusados a partir desse Jessie aqui. Todos eles estão aqui na nossa listagem à medida que nós executamos o nosso comando docker image, certo? Então vamos listar aqui de novo. Bem, a grande vantagem dessa ferramenta visual é a gente poder fazer uma análise mais minuciosa do que está sendo reaproveitado e como a gente pode melhorar o nosso projeto de imagens, ok? Suponha que você queira baixar uma imagem já pronta, feita pela equipe do Docker, tá? Por exemplo, uma imagem do Debian, do Ubuntu, de um amigo seu, né? Não importa de quem seja. Se estiver publicada lá no Docker Hub, você poderá baixá-la e usar na sua máquina. Então, como é que a gente faz isso? Simplesmente executando o Docker Pull. Vamos supor que eu queira baixar essa imagem aqui, que é bem interessante. Um monitor. Pronto, baixei. Vocês conhecem o database Redis, certo? Essa imagem aí é um monitor para database Redis. Esse Dockerfile foi produzido pelo usuário VIEUX. E o Dockerfile pode ser visto no GitHub. Esse nome aqui, né, é o nome do usuário e funciona como namespace para identificar a imagem de forma unívoca.
O meu namespace, por exemplo, lá é Paraná, tá? Então, tudo que vocês baixarem de Paraná vai baixar do meu namespace. Agora veja esse exemplo para baixar a distribuição CentOS crua, tá? Ele usa a tag latest por default. Eu poderia especificar aqui uma versão específica do CentOS, tá? Veja que não coloquei o namespace, né, nesse caso, antes do nome da imagem. Também não coloquei tag. Então ele pega a última versão, a mais atual, e pega daquelas públicas definidas pelo próprio pessoal do Docker Inc., ok? São as imagens oficiais, tá? Bem, pessoal, agora que baixamos já a imagem do repositório, surge, em geral, o seguinte problema, certo? Para atender os certos requisitos dos nossos clientes, a gente vai precisar criar nossas próprias imagens, seja por requisito de tamanho de imagem, que tem que ser muito pequena, ou por requisito de segurança. A verdade é que vamos precisar disso. Então vamos lá, vamos criar a nossa imagem. Eu já salvei esse arquivo aqui para a gente ganhar tempo na palestra, que a palestra é curta, né? Eu dei um VI já aqui no arquivo, olha, está aqui. O que nós temos? Uma linha de comentário e logo após um comando from, que identifica de onde eu estou herdando a minha imagem, ou seja, eu estou trazendo aí todas as funcionalidades de Ubuntu 15.04 já. Indico aí quem dá manutenção na imagem, meu nome e meu e-mail. Faço um apt-get em cima desse Ubuntu, fazendo um update, em seguida um install do Ruby e do RubyDev, e depois eu instalo o gen Sinatra do Ruby, ok? Um cliente meu está querendo desenvolver uma aplicação Sinatra, então ele me pediu isso. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Simplesmente Docker Build. O Docker Build ele tem alguns parâmetros obrigatórios. O "-t" é o tag para identificar o nome da minha imagem. Em seguida, eu tenho que botar um diretório corrente ou um diretório qualquer onde esteja o meu Dockerfile. No caso, está no diretório corrente, então eu boto ponto. Ok? Feito isso, ele está aqui, vai baixar e tal, vai demorar um pouquinho, porque ele está fazendo o download desses arquivos todos, desses assets todos. Ok? Então a gente volta em seguida, vou passar batido nisso daí. Perfeito, terminou aí, então vamos investigar as minhas imagens aqui, certo? Docker Images. Ajustar aqui um pouquinho. O que nós temos aqui? Paraná Sinatra aqui, criada com 230 megabytes, certo? Da mesma forma, poderia ver graficamente aqui gerar novamente as minhas dependências gráficas e verificar aqui. Vamos agora, pessoal, já que nós criamos a nossa própria imagem, nós podemos então iniciar essa imagem. Aliás, desculpe, nós podemos criar o container, né, a partir dessa imagem. Para isso, a gente executa esse comando. Né? Antes, a gente vai verificar se existe já alguém com esse nome, né, o ps-a, vai indicar se tem alguém, tem um container ali, posso remover, container temporário. Perfeito. Então vamos criar aqui agora o nosso container. -name vai indicar o nome que eu escolhi. Vou chamar de meu Sinatra. Obviamente isso aqui é um teste, né? Então vocês observam o seguinte, quando ele cria, ele exibe o ID completo do meu container. Se eu dou um docker ps-a agora, ele vai estar ali. Mas, como eu falei, ele mostra aqui agora apenas os primeiros bytes, que são estatisticamente suficientes para identificar o container. Mas ele sempre guarda o nome full aqui, o ID full do container, dentro das meta-informações.
ok? É isso, pessoal. Um jabazinho agora aí, né? Para você falar um pouquinho do meu curso, né? A gente, se no caso de vocês precisarem de mais informações sobre Docker, Dockerfile e etc., vocês podem fazer o meu curso aí na Linux Solution, ok? Bem, já mostrei anteriormente como criar imagens e também como criar containers a partir dessas imagens. Também listei containers usando dockerps e dockerps-a para listar aqueles que não estão em execução no momento. Existe uma variedade de outros comandos, mas nosso tempo é curto, então vou focar no problema de como executamos containers Docker. Nesse exemplo, eu vou mostrar um container, ou melhor, dois containers, e usaremos o comando docker run para isso, tá? A gente pode rodar no modo iterativo ou no modo daemon, né? Para efeito de demonstração, eu vou rodar interativamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é listar os nossos containers aqui. Então, vou copiar e colar aqui esse comandinho. Então, o que nós temos aqui de containers que lidam com o Sinatra, né? Temos o Redis, o Sinatra e o Redmon. Eu vou executar esses dois, o Redmon e o Redis Sinatra. Esse Redis Sinatra é composto de um banco de dados, Redis, e de um framework Sinatra para executar a aplicação. Ok? Então, o comando que a gente usa para executar iterativamente é o docker run com a opção "-i", "-t". Em seguida, eu estou usando a opção "-rm", que é para após a execução, quando eu cancelar, eu simplesmente remover automaticamente o container, porque eu estou usando ele apenas iterativamente, eu quero sempre começar do zero com um container limpinho, ok? Isso também é útil para poder executar programas de teste, essa opção "-rm". O "-name", Sinatra, define o nome que o container vai assumir. "-v" passa o meu diretório corrente web app para dentro do volume que está definido dentro do container, que é o opt web app. Então, ou seja, a minha aplicação, eu estou aqui acessando ela, ela está no meu host, no meu diretório corrente, web app, e eu estou acessando ela dentro do container aqui. Esse "-p" serve para mapear a porta, né? Eu estou mapeando pelo mesmo valor, 4567 para 4567. E também a 6379 para 6379. O nome do container é Paraná Redis Sinatra, certo? O outro container é o Redmon, que é um monitor para esse Redis, para esse database. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou executar ele com a opção "-i", "-t" também, "-rm", definindo o nome dele como Redmon, e mapeando aqui a porta 7070 no meu localhost para 4567 dentro do container. Tá? Note que eu já estou usando a 4567 aqui, então eu estou usando um outro mapeamento aqui para poder acessar a partir do meu host esse container. O nome esse container eu simplesmente dei um pull nele, peguei diretamente do hub do Docker, não quis alterá-lo, né? Ele já está prontinho lá, pronto para uso, não houve necessidade de nenhum ajuste. Tá? Eu estou fazendo, então, o "-r" é um parâmetro que a gente passa para o Redmon para definir onde é que está o Redis. Então ele está onde? Está na minha porta 6379, que é essa daqui, do meu Docker host, que é o 92.168.59.103 aqui, que eu estou executando no Mac, em cima de uma máquina virtual da Oracle aqui, ok? Se vocês quiserem detalhes, vocês podem baixar esse projeto no meu GitHub, ok? Então vamos lá, vamos executar esse container, dar um run aqui. Observe que ele vai passando os logs aqui na minha tela, né? Porque eu estou interativo, tá ok? À medida que eu já startei esse container, eu já posso startar o outro, que depende dele aqui.
Então ele já indicou aqui que está tudo certinho, né? Agora o próximo passo é navegar aqui na web, ok? Bem, pessoal, já falamos aqui de como executar o container, vamos agora executar a aplicação em si, né, para testar o container que está rodando, ok? Eu estou aqui na porta 4567, onde tem a aplicação Sinatra aqui rodando. Essa aplicação ela pega um URL qualquer, vamos supor, a minha URL do meu blog, por exemplo, né? E ela gera um short link. Esse short link vai ser identificado por esse número aqui, 1704. Então eu posso criar uma aplicação aqui para a pessoa salvar diversos links e distribuir isso para os clientes, esses links curtos, né? Então eu clicando aqui para testar, por exemplo, esse meu link foi criado e vem aqui para o meu blog, ok? Vamos voltar aqui agora. Vamos voltar aqui e vamos testar, por exemplo, o Google, né? .com.br, por exemplo, tá? De novo, tá aqui, foi, salvou, funcionou. Ou seja, é uma aplicaçãozinha simples só para esse demo. E o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver monitorar o database, né? Como é que está a utilização de memória, como é que estão os hits no database, o que ele não encontrou, as pesquisas que ele não encontrou, né? Aqui também tem as estatísticas, né? Esse aplicativo também eu posso dar um flush no banco de dados, a qualquer momento, esse Redmon, né? Posso também resetar as estatísticas, ou seja, é um sistema interessante de monitoramento de banco de dados para esse tipo de banco de dados chave-valor. Tá? Eu tenho aqui também um jeito de acessar a CLI e executar comandos sobre o banco de dados para fazer queries. Né? Tenho aqui como configurar também os parâmetros do banco. Né? Bem, então agora suponha que eu queira parar esses containers, né, que estão rodando. Eu vou aqui no meu terminal e vamos verificar aqui quem está rodando. A -A tem todos os containers aí, é a mesma lista quando eu coloco o docker ps, ou seja, todos os dois estão rodando. Eu removendo agora o container, o que vai acontecer? Ctrl C, obviamente vai sair da minha lista. Inclusive, como eu botei "-rm" lá, inclusive executando dessa forma, né, para mostrar todos, ele não desaparece daqui da lista porque as opções que eu usei, né, foi essa daqui, "-rm". O que eu tenho com isso? Eu tenho um ambiente para teste. Né? Por exemplo, eu parei aqui o meu banco de dados, Redis. Com isso eu perdi todos os dados que tinham aqui gravados, ok? Vou parar aqui agora o outro, minha aplicação, né? E eu não tenho mais ninguém ali rodando. Na verdade, existe um container aqui que é de uma execução anterior. É um outro container, não tem nada a ver com a história, não vai com a brincadeira, tá? É um container temporário que foi listado quando eu estava fazendo build aqui, quando eu estava fazendo o build da imagem, ficou esse camaradinho aqui, ó. Você vê que o nome dele não tem nada a ver, Clever Burden. Ou seja, é um camaradinha que foi de um gen, foi resultado de um gen install. Ok? Então é isso, pessoal. Sobre containers, o que eu posso falar é isso, porque o nosso tempo é curto. E vou falar um pouco agora sobre a questão da orquestração, né, de containers. Né? Bem, pessoal, falei do comando run, né? Na verdade, existem N outros comandos, como aparece aí, listados, né? Que o Docker aceita na interface LI. O nosso tempo é curto, então tive que falar apenas do comando run. Mas vou falar de uma outra coisa muito interessante, que é a orquestração de containers. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar numa solução, numa arquitetura aqui de microserviço, e vou mostrar para vocês uma solução mais adequada, né? Que é o seguinte, nessa abordagem de microserviço, cada funcionalidade
única tem que ser provida por um container independente. Então a gente vai separar o Redis do banco, o Redis, né, que é um banco de dados, da aplicação web, que é outra funcionalidade diferente. Tá? Então para isso eu criei um container e chamei ele de Ubuntu Sinatra, porque eu parti da versão do Ubuntu e instalei em cima dele o Ruby e o Sinatra, ok? Quanto ao Redis, eu procurei no Hub do Docker, né? E encontrei uma imagem oficial lá e vou usá-la, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, vamos dar uma olhadinha como é que estão as nossas. Não temos nenhum container rodando aqui, tá? Vamos dar aqui um Docker search no Redis. Vou mostrar só as primeiras linhas, tá? Para não poluir muito a tela. Então nós temos aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais isso daqui, tá? Temos aqui, por exemplo, essa imagem aqui, ó, que tem 1.195 estrelas lá. É uma imagem oficial, tá certo? Então a gente vai fazer o quê? Fazer um Docker pull, baixar essa imagem para cá. Está baixando a última versão, latest. Ok? Pronto, então a gente vai fazer o seguinte, vai lidar com o Docker Compose para orquestrar os containers, tá? Então, como é que funciona isso? O Docker Compose ele trabalha com esse arquivo no padrão YML. Opa! Ampliar aqui um pouquinho mais, tá? O que nós temos aqui? Essa gramática do YML ele funciona da seguinte forma: você define uma variável, 2 pontos, significa que isso aqui tudo é um objeto. Esse camaradinho aqui, 2 pontos, nessa linha significa que é um atributo, né? Atributo image com valor string. Isso aqui que é um atributo, só que o valor é um array, que tem esse tracinho aqui. Então, ou seja, eu posso definir vários volumes, várias portas, vários links, e posso definir os meus serviços. Então, eu defino aqui o Sinatra e o Redis. O Redis é baseado na imagem Redis que eu acabei de baixar, e a imagem Sinatra é baseada na minha imagem aqui, Paraná, Ubuntu Sinatra. Eu também especifico aqui os volumes que eu quero compartilhar aqui da minha web app. Se eu dou um ls aqui, eu vejo que tem um web app aqui. Então find web app aqui, vocês vão ver que eu tenho uns arquivos Ruby aqui, as aplicações minhas estão aqui rodando, estão aqui definidas. E esse serviço Sinatra está ligado no Redis, então vai poder usar esse Redis aqui. Então, é basicamente isso. É bem simples de criar um serviço com Docker Compose e a grande vantagem é que fica tudo documentado, os teus serviços, as ligações, as portas, os volumes, tudo de uma forma clara e concisa, né? Então, eu posso chegar aqui e dar um Docker Compose up, botar isso no ar. Ele cria e atacha aqui. Então, eu já posso, nesse momento, tem aqui os meus... Posso recarregar minha página aqui, www.google.com. Então vamos criar aqui um link, né? Criou aqui, funcionou, né? Vou voltar aqui, posso criar um outro qualquer aqui, tá certo? Então a aplicação funcionando, a aplicação é aquela mesma, a diferença é que agora ela está rodando, em vez de estar rodando monolítico, né, tanto banco de dados quanto framework web, no mesmo container, eu separei isso. São exemplos simples, mas só para demonstrar o poder que eu tenho aqui com essa estrutura de compose, de orquestração. O detalhe é que, através de outras ferramentas, como o Consul e outras, o Swarm e outras ferramentas também do ecossistema Docker, eu posso colocar aqui rodando N containers e dividir a carga entre esse N containers, por exemplo, do banco de dados. Então isso aqui roda na cloud de uma forma bem simples. A partir dessa definição eu posso botar N máquinas virtuais rodando ou o Sinatra ou o Redis e tal. E aí eu tenho escalabilidade garantida, tá? As vantagens que eu queria colocar por hora são essas, tá? Gostaria de convidá-los novamente a visitar o meu blog e manter contato, ok? Muito obrigado.